Se você acabou de comprar uma impressora 3D, provavelmente já ouviu a mesma dica dezenas de vezes. Compre PLA. Mas será que ele é realmente o melhor filamento para começar? Ou será que isso é só um hábito do mercado? Depois de mais de 1.500 horas, eu resolvi colocar o PLA à prova. O que é o PLA? PLA significa ácido poliático. É um plástico produzido principalmente a partir de fontes renováveis com amido de milho e cana-de-açúcar. Diferente de muitos plásticos derivados de petróleo, ele é bioplástico, então ele é sustentável. Isso é um grande diferencial do PLA. Mas isso não significa que ele desaparece na natureza, tá? Faz igual uma garrafinha. A biodegradação exige condições industriais específicas. Por que o PLA ficou tão famoso, né? Muita gente acha que o PLA foi o principal filamento da impressão 3D. Mas não foi assim não. Antigamente, nos primeiros anos, quem dominava era a ABS. Só que ele era muito mais difícil de imprimir, empenava muito, exigia muitos ajustes, muitas vezes exigia de mesa aquecida, impressora fechada. Quando o PLA começou a se popularizar, aí ele facilitou muito a vida de quem estava iniciando em 3D. E por isso que as grandes lojas, empresas de impressão 3D, hoje recomendam para iniciante o PLA. Por isso que hoje as empresas todas mandam para você, junto com a impressora, um pouquinho de filamento PLA. Os fabricantes querem que a sua primeira impressão seja perfeita. Se você conseguir a peça bonita, tenho certeza que o seu hobby ou a chance de continuar na impressão 3D vai aumentar e muito. Vou te explicar uns motivos. Ó, ele imprime fácil, ele tem baixa contração, ele quase não empena, que é o warping que a gente chama, né? Ele tem um acabamento excelente, ele tem pouco cheiro, ele é ideal para iniciantes. E a galera que ainda não sabe, não manja no comércio 3D só apertando o botão por enquanto, até começar a ter problemas e aprender, ele acaba sendo uma grande opção. Por quê? Porque ele não exige tanto conhecimento, é só colocar a temperatura e pau no gato, entendeu? E ele funciona praticamente em qualquer impressora. O primeiro teste de PLA que a gente faz é a facilidade de impressão. Eu imprimi isso aqui para minhas gatinhas. Minha filha queria brincar com elas e colocar a carinha do Batman. Ó, isso aqui é um PLA da Creality. Olha a qualidade de impressão dele, ó. Bonito, certinho. Olha lá. Aquela brincadeirinha de colocar os dois bracinhos nos gatos, olha lá, ó. Olha que bonito, ó. Isso aqui, olha a qualidade. Então isso aqui você percebe que só de colocar PLA dá certo, com acabamento, com tempo de impressão e com aderência da primeira camada. Se for comparar um PLA de um PETG, o acabamento é diferente. Que nem, ó, PLA, ele é um preto meio brilhante até. Ele é super bonito. Ó, isso aqui é uma peça impressa em PETG. O que eu imprimi? Isso aqui é um suporte de notebook, né? Você percebe que ele tem uma resistência diferente, ó. E a beleza dele não é bonita tudo, mas não é igual um PLA. PLA se destaca muito pela qualidade da impressão. Mesmo você não fazendo uma configuração muito top, assim, bem específica ou bem padronizada para qualidade, ela consegue entregar. E outra coisa, como o PLA ele aceita velocidades elevadas, né? Isso depende muito da impressora, né? Cada impressora tem a sua velocidade em geral, mas os materiais que mais fazem imprimir acaba sendo ele, entendeu? Por quê? Porque ele, além de ser rápido, ele consegue manter uma boa qualidade. Uma grande diferença, que até eu expliquei em um dos vídeos sobre a parte de resistência mecânica, é o que? A resistência delas. O PLA, ele é bonito, extremamente firme, porém, ele é extremamente rígido. Se eu forçar aqui, ele quebra. E ele quebra fácil, tá? Se você tem uma peça, uma action figure feita em PLA, tem que tomar muito cuidado para não cair. Porque dependendo de uma queda, ele quebra, tá? E o que é diferente de PETG, tá?
Ó, o PETG tem movimento e não quebra. O PLA não tem. O PLA, ele tem o movimento que ele tem, o mínimo de movimento que ele fizer, ele pode até trincar já. Isso faz toda uma diferença para as impressões funcionais, que exigem um pouco de mobilidade. Então o PLA não tem mobilidade, o PETG tem. Resistência a calor, um teste muito importante. O PLA, se você deixar um chaveiro de PLA no carro e de uma tarde lá, o PLA com certeza vai ter uma deformidade, vai alterar, vai ficar mole, vai ficar torto, enrugado, tudo. Agora um PETG não. Aliás, não vou falar de um sol quente do dia inteiro lá. Mas o PETG ele é mais resistente, né? Então aqui o PETG a gente consegue usar vasos externos da casa, mas não que tenha sol em cima dele, mas em vasos externos uma boa. O PLA tem risco de se deformar. Aí beleza. Aí fala, pô, Rino, você comparou ele, que ele é top, tudo, mas ele é fraco para resistência e para temperatura. Então, vamos lá. Onde o PLA decepciona, né? Qual que é o ruim do PLA? E todo mundo acha ele bonito, tem gente que só defende PLA e tal. Eu falo, gente, ele é lindo, cara, realmente. Ó, isso aqui é uma peça que eu fiz hoje. Olha a qualidade que ela entregou. Eu nem fiz o trabalho de mexer nada, eu só imprimi para uma brincadeira com a minha filha lá de ela colocar nos gatinhos. A gente pegou o arquivo e pôs. Olha isso aqui. Nem precisou configurar direito, entendeu? Se fosse um PETG, eu já tenho minhas configurações padronizadas, eu já usaria elas. Isso aqui eu nem pensei nisso. Eu coloquei porque normalmente dá certo. Ele é bem mais fácil. Mas vamos citar alguns itens que realmente desfavorecem o PLA. O calor, temperatura, entendeu? Então, quando tem coisa de temperatura, ela vai vai deformar. Ela não dá para ser usada em lugares externos, por quê? Por causa da temperatura, da mudança de temperatura, ela pode ficar rígida ou trincar, entendeu? Se tiver muito impacto, ela quebra. Não dá para ser usada no carro, em peças automotivas, por quê? Porque ela, pela fragilidade dela, e locais muito quentes. Ou seja, temperatura e rigidez com ela, não dá. Eles vão quebrar. Mas também, independente de eu falando isso, tem muito suporte, tem muito organizadores, decoração, tudo de PLA e que não está sendo excelente, tá? Eu não estou falando mal do PLA, tá? Eu estou comparando, que ele faz um diferencial mesmo. Aí você fala assim, pô, mas então quando que eu devo usar o PLA? Gente, tudo que é action figure, decoração, protótipo, brinquedos, organizadores, coisas que suporte de mesa, coisinhas de casa, sabe? Porta-fone, porta-celular, peças internas, coisas de casa, coisas que dá para colocar produto da cozinha, coisas que não exigem temperatura exacerbada, porque aí você vê que ela vai alterar. Agora, se fizer um vaso PLA, aí para colocar para fora da sua casa, se a temperatura do calor mudou muito, eu falo muito o quê? 40 graus, ela já dá uma murchadinha, já entorta. Aí o pessoal pensa assim, mas e aí, o PETG, quanto você prefere ele? Ele é recomendado mais para as peças funcionais, as que têm um pouco mais de resistência a calor, as que conseguem ficar expostas ao tempo, que tem maior esforço mecânico sem quebrar, acessórios para impressora mesmo, acessórios que a gente coloca na impressora para melhorar a qualidade de vida dela, tudo eu faço em PETG. O PLA, na minha opinião, continua sendo o melhor filamento para quem está começando. Mas isso não significa que ele seja o melhor para todas as aplicações, é isso que eu quero dizer. Conforme você vai evoluindo na impressão 3D, vale a pena conhecer os outros filamentos, outros materiais. Exemplo, um PETG, um TPU, cada um tem a sua vantagem específica. Eu vou trazer para vocês em breve um conteúdo sobre TPU. E vocês vão ver que interessante. Exemplo, a minha impressora Bambolab A1, ela ficava numa mesa, aí eu ouvia, às vezes quando eu estava começando alguma coisa, a vibração dela na mesa, né? Aí eu fiz de TPU os pezinhos. O TPU, querendo ou não, é um filamento que ele tem mobilidade, ele mexe, né? Ele é molinho. Então eu coloquei embaixo dos pezinhos, cara, não houve mais nada. É como se fosse um amortecedorzinho mesmo. E é impressionante que legal que é.
Agora eu quero saber de vocês, galera. Qual foi o primeiro filamento que você utilizou? PLA, PETG ou algum outro? Conta aqui nos comentários pra gente. E no próximo vídeo eu vou falar de um outro filamento que é o TPU. E vai ser muito legal também, porque eu tô querendo trazer para vocês. E é muito divertido mexer com ele, porque a galera faz boné, faz pulseira, anel, tênis, croque, e vai por aí vai. Bolinha que dá para usar como bolinha de basquete, ela chega a quicar, de tão interessante que é, tá bom? Galera, se você curtiu, dá um salve para nós, comenta o tipo de filamento que vocês mais utilizam e segue Renotec, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.